Oiê, tudo bem? Meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança e hoje eu queria falar com você sobre o sofrimento na dança. Muitas vezes o bailarino chega com a seguinte frase: não vou mais sofrer pela dança. Dá 5 minutos e ele tá voltando para as aulas, para os ensaios, se estressando, enfim. Eu queria te falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança e mestre em psicologia do desenvolvimento. Trabalho com bailarinos na clínica de psicologia, oferecendo terapia. Também ofereço treinamentos e cursos na área de psicologia da dança para professores, para outros psicólogos, enfim. A gente já precisa começar a falar que na dança a gente sofre mesmo, né? A dança, ela coloca muitas provocações na nossa vida, ela nos depara com muitas fragilidades, com um mercado saturado, com um mercado difícil. E não só isso, se a gente está pensando num nível profissional, mas quando a gente está pensando num nível pessoal mesmo. A dança, ela coloca a gente com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. A gente não tem muito como escapar, né? Às vezes numa sala de aula da escola a gente consegue escapar pela tangente ali, né? Não fazer muitos os exercícios, os deveres, enfim. Na dança não tem isso, não tem nada que a gente possa fazer para se esconder dos nossos erros e das nossas falhas. A gente se depara o tempo inteiro com o espelho, com comparações com os outros colegas, com o professor que está o tempo todo corrigindo, enfim. O que eu quero dizer é que a dança é difícil mesmo, né? Não tem muito como a gente fugir disso. Principalmente se a gente escolhe a dança a nível profissional, né? Então, quando a gente escolhe a dança a nível profissional, seja a gente buscando se tornar professor de dança, bailarino, enfim, a gente provavelmente vai ser cada vez mais deparado com essas questões. E vai ser cada vez mais difícil. E o meu ponto aqui é justamente esse. Não dá pra gente fugir do sofrimento. A gente vai sempre se deparar com situações, ser desafiado, e a gente sempre vai se deparar com sofrimento, com angústias, com tristezas, né? Seja na dança que nos provoca tanto ou na vida no geral. Nas relações que a gente tem, seja com familiares, com amigos, com companheiros, a gente vai estar sempre em situações que a gente não vai conseguir escapar do sofrimento. A gente até que tenta escapar de alguma forma, né? Tem gente que evita relacionamentos, que se afasta das pessoas, que se afasta muitas vezes da própria vida, assim. Escolhe o lugar mais confortável possível, as relações mais simples, só que com isso a gente justamente escapa da própria vida, não entra em contato com o que a gente verdadeiramente quer, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas capacidades, né? Então, quando a gente acaba evitando esse sofrimento a todo custo, a gente, na verdade, está evitando a vida, né? E é um caminho muito difícil de se seguir, porque no final das contas a gente se depara com uma vida sem significado, né? Quando a gente tenta evitar demais esse sofrimento, a nossa vida fica meio chata, né? Sem brilho, sem aquilo que realmente diz quem a gente é. Em um grande resumo, é impossível a gente passar pela vida sem sofrimento. A gente precisa lidar com esse sofrimento. Bom, dito isso, você pode me perguntar, tá, então eu tenho que só me acostumar com sofrer e ficar mal e ficar muito triste, angustiado? Não é bem por aí. Eu quero te mostrar outras coisas, outros caminhos para a gente conseguir viver uma vida com significado, entrando em contato com a gente, com os nossos desejos, com as nossas competências, com tudo que a gente é, e ao mesmo tempo lidar de uma forma mais leve com esse sofrimento que faz parte da vida. O meu ponto é que muitas vezes essa frase, cansei de sofrer pela dança, na verdade isso é só um sintoma, né? Um sintoma de outras coisas.
Muitas vezes é um sintoma de uma pessoa que não está conseguindo regular bem as suas emoções, né? Parece uma montanha russa de emoções o dia a dia dessa pessoa. Isso demonstra que ela provavelmente não está conseguindo se regular bem, né, internamente, ela não está conseguindo manejar bem, administrar, controlar bem essas emoções tão intensas que ela sente. Ela também pode não estar conseguindo tomar boas decisões para sua vida. Quantos bailarinos eu já não conheci que estavam num lugar ruim, com pessoas tóxicas, abusivas, e ela não estava conseguindo tomar a decisão de sair dali, ir para um lugar melhor para ela. Então eu digo que muitas vezes essa vontade de não sofrer, esse desejo de não sofrer é só um sintoma de outras coisas, né? De outras coisas que ela precisa trabalhar, que ela precisa elaborar. Viver a dança já não é fácil, né? Quem vive a dança de fato sabe disso. Se você não regula as suas emoções, se você não sabe tomar boas decisões, às vezes se você está em relacionamentos ruins, tudo isso vai se tornar, vai tendo uma ebulição ali e uma hora vai explodir, né? Uma hora vai chegar nessa frase de eu não aguento mais sofrer pela dança. Muitas situações com a dança são de fato muito provocadoras, né? Então, o bailarino que tem alguma dificuldade com a técnica, que não está passando em audições, que fez uma apresentação ruim, o que todas essas têm em comum é que muitas vezes o bailarino é levado a acreditar que ele não é bom, ele não foi feito para dança, tem alguma coisa de errado com ele. Vamos junto comigo juntar esses pedaços aqui. A dança nos depara o tempo todo com dificuldades e fracassos, né? A dança é muito provocadora, é muito desafiadora. Eu, obviamente, vou passar por esses desafios, vou ter dificuldades. Se eu associo essas dificuldades com um problema pessoal, se eu entendo que essas dificuldades significam que eu não sou um bom bailarino, que eu não fui feito para dança, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser desistir, né? Então, olha só como isso tudo tá junto assim numa costura muito problemática, né? Tá tudo muito complexo, tá tudo muito, sabe? Então, o que a gente precisa mudar nisso? A dança não vai mudar, ela vai continuar nos desafiando, né? A gente não pode deixar de errar, a gente vai continuar errando. O que a gente precisa mudar? A nossa mentalidade, né? A maneira como a gente se associa, se identifica com esses erros, com esses fracassos, a maneira como a gente lida com a dança de forma geral. Então, esse eu não aguento mais sofrer pela dança me indica um bailarino que passou por esse processo aí, que tá nessa mentalidade muito problemática. Tá, e quais estratégias a gente pode usar para lidar com isso tudo? Obviamente, se a gente está falando de uma mudança de mentalidade, uma coisa muito complexa que é construída ao longo de anos, principalmente se você dança há muito tempo, desde a juventude ou desde a infância, isso não é uma coisa que de repente vai ser modificada, né? A gente precisa passar por um processo com calma, entendendo o nosso momento, né? E dando tempo ao tempo. Isso é feito com terapia, isso é muito importante para aquelas pessoas que se identificaram muito com esse processo. Mas eu vou te dar algumas orientações gerais para a gente entender como é que a gente pode ir aos poucos modificando isso. A primeira coisa é: como que a gente lida com sofrimento, com angústia, com tristeza, né? Muitas vezes a gente quer resolver a emoção. A gente sente alguma coisa ruim, a gente tem esse sofrimento pela dança e a gente quer de alguma forma resolver isso, né? Como se a gente tentasse limpar a casa e deixar tudo certinho. Só que o sentimento não é uma bagunça que está acontecendo na casa, né? O sentimento é uma coisa humana. A gente não consegue deixar de sofrer, como eu já falei, a gente também não consegue deixar de sentir medo, tristeza, angústia, raiva, nada disso. Então a gente também precisa entender esse sentimento, essa emoção e deixar a gente simplesmente sentir,
e aquilo passar por si só. Muitas vezes a gente sente, por exemplo, medo ou ansiedade, isso acontece muito no palco. E uma vez que a gente sente, a gente se desespera, a gente pensa, eu não podia estar sentindo isso, não é o momento de eu sentir isso, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer agora? E pronto, já deu ruim, né? A gente já se desesperou diante de uma emoção humana e normal. Sabe quando num dia que a gente acorda super bem e tá indo tudo certo, de repente acontece alguma coisa, a gente tem uma lembrança e a gente sente algo ruim dentro da gente, né? Se nesse momento a gente pensar, pronto, meu dia acabou, realmente ele vai ter acabado. Só que se a gente permite que essa angústia fique pelo tempo que ela precisar e simplesmente vá embora, tudo melhora. Então a gente precisa parar de se tratar como um robô, como se a gente não pudesse sentir nada. Não, a gente vai sentir. Isso faz parte de ser humano, né? A gente precisa permitir que alguns sentimentos simplesmente passem, né? Vão embora. Uma outra coisa que a gente precisa deixar de fazer é associar fracassos e frustrações que a gente tem na dança no geral a características pessoais. Poxa, você acha que nenhum bailarino que você admira nunca errou? Nunca teve um grande problema com a dança? Nunca teve um fracasso? É claro que eles já tiveram. Qual que é a diferença então? Eles conseguiram de alguma forma superar. E uma coisa que ajuda as pessoas a superarem isso é desassociar os erros, as frustrações, os fracassos a características pessoais. Entender que você errou, mas você não é um fracasso. Você fracassou, mas você não é um fracasso, né? Então você consegue superar, você consegue ser melhor no dia seguinte, fazer melhor, e a gente sempre consegue se desenvolver, evoluir. Na dança, muitas vezes a gente também tem que lidar com as coisas meio sozinho, né? A gente não tem que, mas a gente é levado a pensar isso, né? Que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. Isso não é verdade, né? A gente pode encontrar amigos que a gente confia, a gente pode encontrar pessoas em quem a gente confia, que a gente tem uma relação legal, uma relação bacana, em que a gente pode compartilhar as coisas, nossas vivências, pedir ajuda, pedir conselhos, né? A gente pode contar com profissionais, a gente pode contar com pessoas que realmente possam ajudar a gente. Eu espero que com esse papo você consiga entender que não é que a gente precisa eliminar o sofrimento. A gente precisa se relacionar de uma forma mais leve com o sofrimento e com a dança no geral. A gente pode desenvolver características internas, nossas competências mentais, mudar a nossa mentalidade para lidar de uma forma muito mais madura, mais consciente e mais leve com a dança no geral e com a vida também, né? Às vezes a gente acha que é só trabalhar o físico, é só trabalhar a técnica, e não é. A gente também precisa trabalhar muito a nossa mentalidade, as nossas emoções, o nosso estado psicológico, enfim. Bom, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas orientações, disso tudo que a gente conversou, e a gente se vê numa próxima.